Pessoal, o Palhaço Teorema não vai jogar uma partida de xadrez hoje com vocês. O Palhaço Teorema trouxe esse xadrez para contar uma historinha linda de como é que surgiu, uma lenda de como surgiu o xadrez. Tem uma história, pessoal, bastante interessante, que o inventor do xadrez, ao fazer uma demonstração para o rei desse magnífico jogo, o rei ficou tão admirado, tão surpreso e emocionado, que ofereceu ao inventor qualquer prêmio. O inventor, na sua simplicidade, então, disse ao rei: eu quero apenas a cada casa do xadrez, quero que Sua Majestade me dê como prêmio o seguinte: eu quero que Sua Majestade coloque na primeira casa do tabuleiro 1 grão de arroz, na segunda casa 2 grãos, na terceira casa 4 grãos, na quarta casa 8 grãos. Sempre a próxima casa, quero que Sua Majestade multiplique por 2 a quantidade de grãos na casa anterior. Ei, ficou impressionado com a simplicidade do pedido. Mal sabia ele que entraria pelo cano. Por quê, Palhaço Teorema? Por quê? Olha bem que interessante, pessoal. Olha bem que interessante. Que armadilha! Que armadilha! Vamos ver como é que é interessante? Olha bem. Vamos tirar as peças do nosso xadrez. Então, como é que foi a proposta do inventor para o rei? A cada casa, na primeira casa, colocaria 1 grão de arroz. Vamos pegar esse grão de arroz. Tá aqui 1 grão de arroz. Vamos colocar na primeira casa. Na segunda casa, vamos colocar 2 grãozinhos de arroz. Na terceira casa, 4 grãozinhos de arroz. Tá aí, o Palhaço Teorema colocou 4 grãozinhos de arroz na terceira casa. Na quarta casa, multiplica-se por 2 a quantidade de arroz, né? O que se está fazendo aqui? O que se está fazendo aqui é multiplicando por 2 a quantidade de arroz nas casas seguintes. Começamos com 1, multiplicamos por 2, deu 2 arroz. 2 multiplicamos por 2, deram 4 arroz, 4 grãozinhos de arroz. O próximo agora que nós vamos preencher vai ser 4 vezes 2, 8 grãozinhos de arroz. Vamos contar? O Palhaço Teorema pegou
todo o arroz para passar o mês. A mulher dele ficou brava. Vamos ver se vai dar para preencher? Agora vamos colocar 8 arroz. 8 grãozinhos de arroz. 2, 4, 7, 8. 8 grãozinhos de arroz. O palhaço Teorema colocou. No próximo agora, quanto é que seria? Quantos grãozinhos de arroz nós teríamos na próxima casa? 8 vezes 2, 16. Vamos contar? 16? Palhaço Teorema, conta os grãozinhos de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha bem que interessante. Teríamos aqui 16 grãozinhos de arroz. Na próxima casa, teríamos 32. Nessa outra casa, teríamos 64. Nessa próxima casa, teríamos 128. Nessa próxima casa, teríamos 128 vezes 2, 256 grãozinhos. Será que o palhaço Teorema aguenta contar 256 grãozinhos de arroz? Na próxima casa, nós teríamos 256 vezes 2. 256 vezes 2, 512, pessoal. 512 grãozinhos. O palhaço Teorema está muito cansado. Ele não aguentaria contar. Nessa outra casa, nós teríamos 512 vezes 2, que daria 1024. Ai, ai, ai! Muito grande! Como é que o palhaço Teorema vai conseguir contar esses 1024 grãozinhos de arroz? É muito tempo, né? Parece que o Teorema está cansado hoje, não vai conseguir, né? E assim vai, pessoal. Olha bem que interessante. Esse crescimento é um crescimento exponencial. Absurdo. Crescimento absurdo. O rei ficou doido. O rei ficou doido. Como é que pode? Onde é que eu vou conseguir tanto arroz para dar para esse inventor? Se nem o palhaço Teorema está conseguindo contar os grãozinhos de arroz. Olha bem. Quando você conseguir preencher todo o tabuleiro com a quantidade de arroz pedida pelo inventor, nós teríamos um número absurdo de grãos de arroz. Esse valor chegaria à casa dos 18 quintilhões de grãos. Uma quantidade extraordinária. Então deixou o rei em apuros, sérios apuros. Onde arrumar tanto arroz assim? Tá vendo? Como é que às vezes não saber matemática te mete em algumas ciladas? Vamos calcular essa soma? O palhaço Teorema vai ali para o quadro e vai fazer essa continha para você. Você já estudou progressão geométrica? Tenho certeza.
Tenho certeza que você já estudou progressão geométrica, matéria fácil do primeiro ano, é? Vamos lá então? Vamos ver como é que se faz essas contas? Com o palhaço teorema, de uma maneira bastante fácil. Aqui é o nosso tabuleiro. Então, qual foi o prêmio do inventor? A cada casa, o rei colocaria um grão de arroz. Na casa seguinte, colocaria 2. Na outra casa, 4. Na outra casa, 4. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma progressão geométrica de razão 2. Então, começaríamos com 1 grãozinho de arroz. Na segunda casa, 2. Na terceira casa, 4. Na quarta casa, 8. Na quinta casa, 16. E assim, até a 64ª casa. Não é isso? O tabuleiro tem 64 casas. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. Beleza? Vamos então calcular a soma desses valores, dessa PG, com N igual a 64. Lembram dessa formulazinha que algum professor já deve ter passado para vocês? A fórmula para calcular a soma dos N termos dessa PG é Sn é igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1, onde o N é a quantidade de casas, o S é a soma, o A1 é o primeiro termo e o Q é a razão. Vamos fazer as continhas? A1. Qual é o primeiro termo? É 1. Que multiplica Q. Quanto que é o Q? A razão. A razão dessa PG vale 2, né? Como é que você calcula a razão? 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, cada termo aqui é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante, que nesse caso é 2. Então a razão é 2. O N é a casa. Quantas casas eu tenho? 64. Ok? Então nosso N vale 64 menos 1 dividido por Q menos 1. 2 menos 1. Isso vai dar exatamente 2 elevado a 64 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então o valor dessa soma Sn será 2 elevado a 64 menos 1. Que número grande, enorme, absurdamente grande. Calcularam, fizeram esse cálculo em um computador e deu esse seguinte número, que é muito grande. Parece o teorema, não consegue nem memorizar. Vamos colocar o valor. Olha só, pessoal, que número enorme. Parece o teorema gastou quase 1 hora para copiar esse número. Vamos tentar ler esse número.
Será que o palhaço Teorema consegue? 18 quintilhões 446 quadrilhões 744 trilhões 73 bilhões 709 milhões 551 mil 615. Que loucura, que loucura. Vocês estão vendo? Quebraria o rei dessa forma, pessoal. Onde é que o rei conseguiria tanto arroz assim para dar ao inventor? Só para vocês terem uma ideia, parece o Teorema pesquisou. Os calculistas fizeram os cálculos e demonstraram que para se conseguir essa quantidade de grãos de arroz, nós teríamos que semear toda a nossa terra. E mesmo assim, a dívida só seria quitada no prazo de 450 séculos. Meu Deus! SN será 2 elevado a 64 menos 1. Que número grande, enorme, absurdamente grande. 244 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil, 615. Que loucura, que loucura. Vocês estão vendo? Quebraria o rei dessa forma, pessoal. Onde é que o rei conseguiria tanto arroz assim para dar ao inventor? Só para vocês terem uma ideia, parece o Teorema pesquisou. Os calculistas fizeram os cálculos e demonstraram que para se conseguir essa quantidade de grãos de arroz, nós teríamos que semear toda a nossa terra. E mesmo assim, a dívida só seria quitada no prazo de 450 séculos. Meu Deus, que absurdo, pessoal! Tá vendo? Então, cuidado, estude matemática para você não entrar numa fria dessa. Beleza? Isso é crescimento exponencial. Se cuidem, meus amiguinhos. Se cuidem. A Covid também tem um crescimento exponencial. Então ela está, nesse momento, contaminando muita gente. Muita gente. Muita gente, pessoal. Se cuida. Porque a contaminação segue um padrão de crescimento exponencial. Tudo bem? Até mais então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula do Palhaço Teorema. O palhaço que te ajuda a resolver os problemas. Até mais, meus caros.